Oi, gente, boa noite. Muito feliz aqui em a gente estar em mais um episódio da nossa série Na Minha Prática Funciona, né? Lembrando que essa série é um aquecimento para a nossa Semana da Psicologia Baseada em Evidências, que já começa na próxima segunda-feira. É meu único evento gratuito de Psicologia Baseada em Evidências do ano. Então, quem ainda não se inscreveu, o link para inscrição está aqui na descrição desse vídeo, tá? Agora, voltando para a nossa série, primeiro eu quero agradecer a presença desse convidado que eu admiro tanto, Dr. José Alencar, que é médico, autor de um livro maravilhoso, Medicina Baseada em Evidências, que eu, inclusive, já indiquei muitas vezes no meu Instagram, e fiquei muito feliz que eu vi que ele está entre um dos indicados ao Prêmio Jabuti, né? Fiquei feliz demais, então, assim, realmente é um livro que ajuda muito quem é profissional da área da saúde, e eu convidei o Alencar aqui, eu tive a honra dele aceitar esse convite, né, para um assunto tão importante que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Que é a importância do tipo de estudo a ser avaliado quando a gente quer inferir um resultado da nossa intervenção. Então, a importância da qualidade metodológica desse tipo de estudo, tá? Então, a ideia do na minha prática funciona, né, aliada ao argumento, mas a minha prática também é baseada em estudos, né? Mas que tipo de estudo? Qualquer estudo serve? Basta ter um artigo ali do Cielo, né? Basta ter um estudo de caso. Então, hoje a gente vai tirar essas dúvidas aqui com o Alencar. Prazer imenso estar te recebendo aqui, viu? Prazer, Fernanda. É uma honra minha e eu gosto muito de falar sobre isso, então acho super importante que a gente fure bolhas, né, e fale isso para todo mundo da área da saúde. Então adoro conversar com profissionais da psicologia também. Que legal. O Alencar, começa falando um pouquinho para a gente, né, sobre a pirâmide de evidências, o que a gente precisa observar nessa pirâmide, onde que cada estudo se encaixa nesse processo. Explica um pouquinho aqui para quem está assistindo a gente. Vamos lá. A pirâmide de medicina baseada em evidências, ela fala sobre a qualidade das evidências. Então as menores qualidades, os estudos de menos qualidade estão lá embaixo. Os estudos de melhor qualidade estão lá em cima nessa pirâmide. Basicamente é isso, né? Qualidade metodológica, é sobre isso que significa. E aí cada um vai tendo lá suas limitações e seus benefícios, né, de se escolher aquela metodologia. E aí no final, se você tem uma pergunta e você quer responder essa pergunta, você vai tentar saber em que tipo de estudo aquela tua pergunta pode ser respondida. E se você é um leitor e está lendo uma evidência científica, você vai ver, então, se aquele tipo de estudo que você está lendo tem força suficiente para responder a pergunta que o próprio estudo fez, que é também a tua pergunta, né? Se você se interessou por um artigo, é porque você tem aquele mesmo questionamento. Nossa, será que tal intervenção funciona, né? Então, se você teve também essa pergunta e leu o artigo, você tem que encaixar esse artigo que você leu, a metodologia dele nessa pirâmide. Essa é a ideia. E a Uhum. pirâmide, ela mudou, né, Fernanda? Ela não é mais a pirâmide fixa, né, da medicina baseada em evidências. Eu trouxe no manual de MBE uma pirâmide fluida. E qual é a diferença da pirâmide fluida para a pirâmide fixa que havia antigamente, né? São duas diferenças principalmente. A primeira diferença é que um estudo de pior qualidade, ele pode acabar ganhando, pode acabar, perdão, perdendo espaço na pirâmide para um estudo metodologicamente inferior, só que está mais robusto, está mais bem feito, entende? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou citar um tipo de estudo que está lá no topo da pirâmide, que são os ensaios clínicos randomizados. Ótimo. E aí tem um ensaio clínico randomizado que é de má qualidade, por diversas razões, porque o cegamento não foi bom, a alocação dos pacientes não foi legal, os autores tinham algum conflito de interesse, qualquer coisa desse tipo aconteceu, esse estudo perde em qualidade, e aí um estudo que está abaixo desse na pirâmide, que é o estudo observacional, se ele for muito bem feito, ele pode até acabar ganhando o espaço do primeiro colocado. Uhum. Então, um bom estudo mal feito versus um estudo metodologicamente pior, só que bem feito, Perfeito. pode acabar tendo um empate. Estatisticamente, isso, né? Isso Uhum. condiz muito com o mundo real. Isso não é uma convenção, né, Fernanda? Não é uma coisa que alguém diz assim, olha, vamos agora passar a entender dessa maneira. Não é isso. Isso é matemático, né? Se a gente for fazer o cálculo de probabilidades, a gente percebe que um estudo que parte de uma acurácia um pouco pior, mas é mais bem feito, ele acaba ganhando em estatística para isso, né? Então, basicamente é isso. Essa é uma mudança, eu falei que eram duas. A segunda é que lá no topo da pirâmide estavam as meta-análises e revisões sistemáticas, que Uhum. são estudos que se prestam a revisar
todo o restante da pirâmide, né? Então, como ele se presta a isso, a revisar todo o restante da pirâmide, na pirâmide fluida ele saiu do topo e ele passa a olhar como se fosse uma lupa para o resto da pirâmide. Então, ele amplifica o que está na pirâmide daquela pergunta. Então, se eu tenho uma pergunta, se a minha intervenção A funciona para uma determinada patologia, eu tenho uma pirâmide de evidências científicas sobre aquela pergunta A, né, e o que já foi respondido sobre ela, eu aponto minha lupa para essa pirâmide de evidências, e se essa pirâmide for bem feita, for composta por evidências de boa qualidade, então eu também vou amplificar evidências de boa qualidade. Agora, já é uma coisa que vale muito a pena, que a gente com certeza vai conversar muito durante esse nosso papo. Se essa lupa apontar para uma evidência de má qualidade, então ela vai amplificar também uma má qualidade. Então, mesmo nas meta-análises e revisões sistemáticas, elas podem trazer evidências de má qualidade se elas apontarem para uma pirâmide de má qualidade, certo? Então, essa é a pirâmide de MBE e ela serve para nos guiar sobre que tipo de evidência a gente está lendo e qual a força de evidência que tem. E, além de nos guiar, tentar entender, então, e até nos perguntarmos qual é o tipo de evidência que pode ser criada para determinada pergunta. Para um tipo de intervenção A, será que dá para fazer um ensaio clínico randomizado? E aí a gente se pergunta isso e a gente se imagina, como um pesquisador, como é que eu faria essa pesquisa nesse tipo de intervenção A? Como que eu randomizaria os pacientes? Então você mesmo passa a se perguntar isso e, se for possível, você vai cobrar. Você vai dizer, olha, é possível fazer um ensaio clínico randomizado. Então vamos fazer, pessoal? Vamos ter um ensaio clínico randomizado para responder isso? Ah, não, nesse caso não é possível. Então o estudo observacional já está de bom tamanho. É a melhor evidência que nós temos. Então, basicamente é isso. Sim. Uma coisa, Alencar, que as pessoas me perguntam muito é assim, por exemplo, né, na psicologia a gente tem diversas abordagens, essas abordagens elas têm diferentes níveis de evidências, né, quando a gente olha para essa pirâmide. E aí, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, de uma abordagem como a psicanálise, né, chega e diz assim, mas eu tenho aqui um estudo de caso muito bom, muito bem feito para depressão, por exemplo, né? Só que aí, quando a gente vai ver, a gente tem outros inúmeros ensaios clínicos randomizados muito bem feitos também para a depressão na terapia cognitivo-comportamental, né? Então, quando a gente tem um estudo dentro dessa pirâmide, né, que é de boa qualidade, mas está num nível mais alto, como é que ficam esses estudos que também são bons, né? Não vamos desqualificar, não. Tá ok, tá bom, tá bem feito, mas tá inferior. A gente considera os dois, a gente considera um só? Como é que a gente faz essa escolha? Essa é uma dúvida que eu recebo quase todos os dias. É isso aí. Na base da pirâmide estão os relatos de casos, séries de casos, né? Elas são evidências que nós consideramos de pior qualidade metodológica. O que, como você falou perfeitamente, Fernanda, não é de se jogar fora. Não é por isso que a gente vai dizer, olha, então nem publica. Não, que é isso, imagina. Todos nós vamos anualmente a um congresso da nossa especialidade e levamos lá um relato de caso, a gente sabe que essa é uma evidência fraca, mas por que a gente leva ainda assim? A gente leva porque ele tem sua serventia, né? Esse relato de caso, série de casos, ela serve para criar uma hipótese, né? Para gerar motivação em outros pesquisadores fazerem um estudo maior. Então, nada se joga fora. Agora, a gente tem que saber interpretar bem. Aí que está o ponto, né? Então, se eu tenho uma evidência que está lá na base da pirâmide, lá embaixo, um relato de caso, uma série de casos, eu vou cobrar por uma evidência de melhor qualidade. Aí seriam os estudos observacionais e os estudos de intervenção, que são os ensaios clínicos randomizados ou trials. Eu gosto da palavra trials, apesar de ser em inglês, porque é mais rápido, a gente já fala trial e pronto, né? Então, os trials também são lá no topo dessa pirâmide fluida, e lembrando da fluidez, né? Uma série bem feita de casos pode ser melhor do que um estudo observacional ou até mesmo do que um ensaio clínico randomizado, que vai muito de encontro ao que você comentou, né? Então, quando acontece isso, de ter estudos na base da pirâmide que estão discordando dos estudos do topo da pirâmide, Fernanda, eu sou muito adepto a uma leitura da evidência científica, que é uma leitura chamada de raciocínio bayesiano. Eu vou tentar explicar aqui de maneira bem rápida o que é isso, até porque assim, eu não consigo explicar como é que eu interpreto uma evidência científica sem isso, sem o método bayesiano, né? O que é o método bayesiano? Ele é um método que começa desde a elaboração da ideia até o final, até a aplicação desta ideia no meu paciente. Então, da elaboração da ideia, daquele eureka que o pesquisador tem, até o final, a gente tem que ir juntando evidências. E aí vai juntando cada vez mais evidências e interpretando essa evidência baseado no que está chegando. Então, se eu tive uma ideia eureka,
essa ideia provavelmente é plausível, pelo menos para mim, né? Vale a pena que eu leve essa ideia para um congresso, por exemplo, para discutir com outros pares meus, para dizer o que é que eles acham também, né? Vale a pena eu mostrar essa ideia e motivá-los a também pesquisar a mesma ideia, porque se eles tiverem a mesma resposta inicialmente, isso já vai ter uma consistência e por aí vai. Então você vai tendo alguns critérios que são subjetivos para essa tua ideia ganhar força. Esses são os critérios que a gente chama de Bradford Hill. Eles são um pontapé inicial e eles vão acompanhando a ideia, como vocês vão perceber na minha explicação, até o final da interpretação dessa evidência, né? Mesmo quando ela for mais robusta. Então, teve uma ideia boa, mas ela ainda é muito inicial, ela tem uma probabilidade pré-teste ainda baixa. Eu acho muito difícil que você convença um laboratório ou que você convença um órgão governamental a patrocinar a tua ideia, ela ainda sendo muito seminal. Então, você vai fazendo estudos de menor tamanho. É para isso que servem, né? Os relatos de caso, as séries de casos. Você vai mostrando tua ideia cada vez mais, ela vai ganhando força, outras pessoas vão fazendo a mesma coisa, vai ganhando também, de novo, a consistência. É uma bola de neve. E ela vai crescendo, cada vez mais ganhando probabilidade pré-teste. E que teste é esse? Esse teste é o estudo de maior qualidade, que está no topo da pirâmide. Seja o observacional, seja o ensaio clínico. Então, na tua pergunta foi assim, se eu tenho um dado ali que tá incoerente, não é, com os estudos de maior robustez metodológica, o que que eu faço? Bom, os de maior robustez metodológica, eles têm um peso maior no cálculo disso que eu estou comentando, da probabilidade pós-teste, né? Mas isso não exclui a ideia de que aquela probabilidade pré-teste isso não diz que a probabilidade seja zero, ela ainda existe, a ideia está lá, viva ainda, né? Mas só complementando, só terminando o que vai acontecer com essa ideia, quando eu tiver bons resultados positivos de ensaios clínicos randomizados ou estudos observacionais, então minha probabilidade pós-teste vai lá para 80%, 85%, 90%, e está mais do que indicado que eu passe a gastar dinheiro público, por exemplo, ou privado com essa terapia. Mas, quando ela é negativa, digamos que eu tinha uma boa ideia, tinha uma boa plausibilidade, chegou no ensaio clínico randomizado ou no observacional, ela não funcionou. O que a gente vai fazer? Descartar essa ideia? Não, está lá a probabilidade pré-teste, como eu já falei, ainda está acesa, está viva aquela chama, né? Faz o que então? Vamos mudar de metodologia? Vamos tentar entender qual é o paciente que funcionou naquele ensaio, naquele estudo de caso ou série de casos, e tentar fazer um novo estudo observacional ou série de ou ensaio clínico, perdão, que são os de maior robustez. Agora focando especificamente naqueles pacientes, porque às vezes você tem uma ideia boa, Fernanda, mas aí você vai fazer um ensaio randomizado e acaba não conseguindo transportar para o ensaio aquela ideia. Por exemplo, aqui, um exemplo simples. A tua terapia ela funciona melhor em adolescentes, essa que você está testando. Aí você vai fazer um ensaio randomizado e o comitê de ética só permite você selecionar pacientes com 18 anos para cima. Então, tá vendo o que vai acontecer? Você perde a força da tua ideia, mas não quer dizer que o ensaio clínico randomizado jogou a tua ideia no lixo. Não, tua chama está acesa ainda. Vai fazer o quê? Vamos tentar encontrar alguma maneira criativa, né, que consiga vencer esse obstáculo, que é um obstáculo muito corretamente colocado pelo Comitê de Ética, de não estudar adolescentes, né? Mas vamos tentar, de alguma maneira, de alguma forma criativa, vencer esse obstáculo e conseguir mostrar alguma evidência naquele grupo, entendeu? Então, quando ele vem negativo, pelo contrário, não é para descartar. Vamos tentar encontrar onde é que ele é benéfico mesmo. Agora, quando ele já nasce de uma fraude, não, né? Se ele já lá no começo nasceu de uma fraude, de algo que não faz nenhum sentido, não tem coerência, lá desde o começo, Bradford Hill não tem nada, não é plausível, não é coerente, não é consistente, não é nada. Então, não tem por que continuar com essa ideia. Eu estou falando de ideias boas, né? Sim. Agora, para quem é clínico, né, Alencar, para quem não trabalha com pesquisa, assim, como é que a gente pega tudo isso que você está falando e a gente escolhe o tratamento para o nosso paciente? Assim, essa também é outra dúvida, né? Eu entendo pouco de pesquisa, né? Meus alunos falam, o pessoal no Instagram, eu entendo pouco de pesquisa, mas eu quero trabalhar com a melhor evidência. Que dica, assim, você pode dar para as pessoas, né, que estão começando nesse mundo da prática baseada em evidências e querem entender um pouco melhor? Bom, saúde baseada em evidências é saúde baseada na melhor evidência. Então, é literalmente você entender, basicamente, pelo menos, essa pirâmide e tentar encaixar aquele estudo que você está lendo nesta pirâmide. E aí você vê, bom, está lá no topo da pirâmide, provavelmente é bom.
Claro, isso é só um pontapé inicial, né, Fernanda? Tenho Sim. certeza aqui que o Neto e o Léo, né, que falaram antes de mim, Aham, foi. já destrincharam muito mais, né? Falaram de vieses, por exemplo, confundidores. Então, você tem que estar preparado para entender e encontrar esse confundidor quando você está lendo o artigo. Uhum. Mas, de maneira muito básica, pelo menos entender a pirâmide, jogar aquele artigo que você está lendo na pirâmide, já vai ajudar. Porque é, de novo, saúde baseada em evidências é, literalmente, saúde baseada na melhor evidência. Então, se você tem duas evidências na sua frente, você vai selecionar a melhor. E selecionar a melhor também vai partir muito de uma análise não conflituosa tua, né? Com tua consciência limpa do que você está lendo, porque você quer aplicar aquilo ali no teu paciente. A gente sempre quer o melhor para o nosso paciente, né? E a gente tem que lembrar também que análises pré-realizadas, né, estudos pré-analisados, têm um conflito de interesses de quem pré-analisou. Porque não, se aquela pessoa está ganhando dinheiro para pré-analisar o estudo, já há um conflito de interesse que você não tem. Você, como clínico, não ganhou dinheiro para ler aquele estudo e nem Exatamente. analisá-lo. Você leu porque o teu objetivo é o teu paciente. Uhum. Ele não, ele está analisando porque literalmente vai cair algum salário no final do mês com a conta dele. Uhum. Então já há ali um conflito que não é o mesmo teu, ele já vai ler com outros olhos que não são os teus. Pode ser uma pessoa muito séria, muito certa, muito Sim. ética, mas os olhos são diferentes. Então você tem que levar isso em consideração e lembrar que você bota a mão no fogo pelo que você lê, pelo que você interpreta e com a consciência tranquila aplicar no paciente, né? Então, Uhum. aprender a analisar estudos, Fernanda, não é difícil. Requer um pouquinho de prática. Tem Sim. o meu manual de MBA, eu acho que ele cumpre bem esse papel até o final do livro, até o final da metade do livro, na verdade, né? Porque Sim, já na a metade. primeira metade aqui é de fundamentos, né? A segunda Exatamente. metade é de especialidades, né? Então, na primeira metade que ele já leu o livro, ele já está independente para fazer sozinho essa interpretação, e Uhum. sozinho é muito melhor, porque ele está ele, a consciência e o paciente dele, né? Exatamente. E uma coisa que eu observo muito, assim, Alencar, na psicologia, não sei, acho que tem um pouco isso na medicina também, mas na psicologia principalmente, é assim, ler o artigo com um olhar apaixonado, né? Eu quero encontrar aquilo que eu acredito, né? Então, eu gosto daquela teoria, eu gosto daquela abordagem, eu quero tratar os meus pacientes daquela forma, então o olhar não é eu vou buscar aqui o que tem de melhor, eu quero ver se eu preciso encontrar uma coisa boa para justificar isso aqui que eu quero usar, né? Então eu acho que isso acontece também na medicina, e uma vez foi até engraçado, eu fui dar um exemplo assim, né, numa caixinha do Instagram, e fui falar da homeopatia, e nossa, meu Deus, tem um sindicato, né, da homeopatia, assim, a galera veio, tanto profissionais da área de saúde, médicos, inclusive, né? Vieram me chamar de louca, de charlatã, né? Como é que eu podia falar que a homeopatia não funcionava, se ele tratava o paciente deles há 40 anos com homeopatia e era uma ciência milenar e sei lá o quê, né? E na psicologia também tem isso, assim, as pessoas, é engraçado, né? As pessoas têm um quadrinho, assim, atrás delas com o rosto do teórico, né, que escreveu uma teoria. Então, assim, é quase um ídolo mesmo, né? Então, esse olhar cético, muitas vezes, né, na busca da melhor evidência, ele acaba se perdendo, né? Sim, e eu penso assim, o cético, ele só é um cético de verdade quando ele duvida até do que ele gosta, né? Uhum, Aí pronto, aí exatamente. é o teste final de um cético. Se ele consegue fazer isso também, ele está aplicando o ceticismo, que é bom, né? É diferente do negacionismo, o ceticismo é Sim, claro. saudável. O ceticismo é você ler de olhar crítico, com um olhar crítico no que você está lendo, né? Então, super recomendado, e é o que nossa prática, né, nosso trabalho, meu e seu, Fernanda, nós tentamos fazer isso. A Uhum, visão apaixonada, ela chama-se viés de confirmação, né? Então, a exato. pessoa já lê tentando encontrar naquele artigo o que é bom. E se aquele artigo falar algo que ele não gosta, que ele não concorda, então aquele artigo automaticamente, só por isso é ruim, né? Uhum, Então, a Fernanda, só porque falou contra algo com o qual eu me identifico, então a Fernanda está automaticamente errada, porque eu me identifico naquilo. Então, a gente se fecha muito para isso, é a ausência do ceticismo isso, né? Isso é muito ruim, seja qual for a posição que nós tivermos, seja qual for a terapia que a gente está defendendo, né? sim. Então, essas terapias não necessário, não precisa ser milenar, tá? Sim. Qualquer terapia que realmente não tenha uma eficácia comprovada, para qualquer uma delas, pelo fato delas existirem, é porque de alguma maneira
o paciente e ou o médico, perceba que eu falei e ou, né? O Sim. profissional de saúde, estão sendo enganados, tá? Por isso que ela está aí ainda. Alguém tem que ser enganado nessa história. Às vezes, é só o paciente, o que é péssimo, porque o profissional de saúde, então, está fazendo isso de propósito, né? Atuando de Má maneira fé. antiética. Má fé. Agora, e quando não é? Quando o próprio médico é enganado também, ou o profissional de saúde é enganado também, está fazendo uma coisa que acha que é benéfico, porque tem uma camada enorme de ilusões na frente dele, né? Vou dar um Exatamente. exemplo aqui, com certeza meus colegas já falaram antes de mim. Não é porque você aplicou uma terapia no paciente e em seguida ele melhorou, que você consegue afirmar que a melhora veio da tua terapia, né? Ergo hoc, ego propter hoc. Não é porque uma coisa não gerou a outra, não há causalidade ali. Se não há causalidade, você não consegue comprovar isso, então não tem como você afirmar que foi tua terapia. Vou dar um exemplo muito rápido aqui, muito rápido, e vou puxar para a área da medicina, que é onde eu sei dar exemplo, tá? Mas é bem rapidinho. É sobre um remédio que todo mundo conhece, a aspirina. Aspirina, para quem está infartando, Fernanda, é muito conhecido. Eu acho que qualquer leigo ou profissional não médico consegue saber que durante um infarto tem que tomar uma aspirina infantil. E acha-se que se você não toma essa aspirina infantil, então, acho que pela maneira como é ventilado isso, como é divulgado, acha então que é a morte da pessoa, né? Vai piorar, vai acabar. Vai acabar morrendo, já que é um infarto, né? A aspirina, ela tem um número necessário para tratar de 24 pessoas. Significa assim, que a cada 24 pessoas que um médico dá uma aspirina no infarto, um foi salvo pela aspirina. Os outros 23 fazem o quê? Morrem? Morrem 23 de 24? Não, não é isso. Os outros 23 já ficariam vivos de qualquer jeito, morrem, ficaram bons por outra terapia que não foi a aspirina, outro daquele coquetel de remédios que eu dei, né? E a gente não para pensar nisso, né? Especialmente na parte do já ia ficar bom mesmo, na história natural da doença, né? As doenças, elas têm uma naturalidade de cronificar-se, né? Ou de melhorarem. E naquelas que já têm a tendência à melhoria em algum momento a melhoria vai acontecer, com remédio ou sem, com terapia ou sem. Então, se não houve terapia e esse paciente melhorou, que bom, né? Ficou bem. Agora, se houve uma terapia e ficou bom o paciente, então o profissional já tende a falar que eu sou bom, eu sou bonzão, né? E isso vai somando às ilusões dessa pessoa. Porque na semana que vem, quando ela chegar de novo ao consultório dela, num novo paciente, ela já tem um paciente a mais, o da semana passada, que lhe deu uma boa evidência a favor do uso dessa terapia. Então já é mais uma evidência para que ele prescreva para esse novo paciente. E assim vai. E eu costumo muito fazer essa analogia, né? Os cabelos brancos, Fernanda, vão nascendo, mas fundamentados em más experiências, né? Então, esse indivíduo vai ficando cada vez mais experiente, entre aspas, só nutrido, alimentado por ilusões. E essas ilusões não vão fazer bem ao paciente dele. Depois ele vai chegar na caixinha no Instagram da Fernanda, falando que, olha, mas eu já faço há 30 anos no meu consultório, meus cabelos brancos aqui, ó. Isso tudo aqui foi de ver paciente melhorar. Tá, mas você, em nenhum momento, você foi capaz, e é incapaz mesmo, porque você foi iludido, né? Você foi capaz, em nenhum momento, de perceber que aquilo ali era mera ilusão sua, né? E isso não quer dizer nada, né? E eu estou tentando agora te mostrar o caminho, esse caminho é a melhor evidência científica possível. A medicina baseada em evidência, saúde baseada em evidência, ela serve para isso, para tentando separar o joio do trigo, as boas evidências e as más evidências, para a gente olhar para as boas evidências, as melhores que existirem para aquela terapia. E isso acaba doendo muito em alguns, né? Principalmente para quem já fez carreira. Muito, exatamente. Mas eu, assim, eu prefiro acreditar, né, que a pessoa que trabalha com uma terapia, com, enfim, uma abordagem, né, que não tem evidência, ela não faz isso de má fé, eu sinceramente, né, acho isso. Por exemplo, a gente tem, né, dentro dessas terapias alternativas na psicologia, uma abordagem, nem abordagem, enfim, uma fuleiragem, né, uma pseudociência que se chama barra de Access. E o cara que criou a barra de Access, ele recebeu uma mensagem alienígena através do espírito de Rasputin. Não é brincadeira, é verdade, né? E aí, assim, quando eu comecei a falar sobre isso, outras pessoas que divulgam ciência, né, nessa área da psicologia, a gente começou a falar sobre isso, as pessoas que trabalhavam com essa terapia, né, elas vieram dizer para mim que era mentira,
que não era isso não. Eu falei, ué, mas você trabalha com um negócio, você não sabe nem a origem do negócio que você trabalha, né? Pesquisa, lê, né? Pesquisa sobre a vida, a obra do cara que criou essa terapia que você aplica nos seus pacientes, né? Porque ele recebeu uma mensagem alienígena enviada pelo espírito de Rasputin para ele, né? Então, assim, isso é real, tá na internet, se você colocar, né? Então, assim, eu acredito mesmo que a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais que aplicam, né, essas terapias, eles são realmente iludidos. E aí a gente vai para um segundo ponto. Imagina que esse profissional, ele está usando essa terapia, né, que foi passada pelos alienígenas através do espírito de Rasputin, ele estuda isso, sei lá, há 10 anos, há 15 anos. E aí chega alguém para ele, eu, você, enfim, alguém diz assim, olha, isso aí não tem evidência, assim, né? Isso aí não tem estudo sério nenhum, não tem nem estudo de caso, tem nada, né? Então, assim, aí essa pessoa, ela vai fazer o quê? Ela vai dizer, tá bom, então agora eu vou jogar tudo que eu sei fora e eu vou começar tudo de novo, num estudo novo, né? Começar do zero. O que é mais fácil? É mais fácil a pessoa dizer não, é mentira, né? O que você está falando para mim não é verdade e eu vou continuar aplicando isso aqui porque eu não tenho como jogar 15 anos de estudo fora, 20 anos de estudo fora, né? É difícil isso, né? Essa questão pro profissional. Eu acho que se você não faz um exercício diário de ceticismo, é muito possível que você algum dia caia numa espiral dessa que você citou e que só saia dela, só seja motivado a sair dela daqui a 15 anos. E quando realmente isso acontecer, eu duvido muito que qualquer um de nós, entendendo de saúde baseada em evidências ou não, tenha a coragem de jogar 15 anos de trabalho como jogou fora. Então, se a gente não cortar o mal pela raiz lá no começo, eu acho realmente muito difícil. Agora, obviamente, dá para a gente abordar essas pessoas que já fazem isso, Fernanda, que estão do nosso lado, nossos colegas, né? E aos pouquinhos, dá para tentar, claro, não vai abandonar aquela pessoa. Até porque ela está fazendo isso pelos pacientes dela, achando que está fazendo bem, os pacientes estão se iludindo também, achando que estão recebendo o bem, pagando por isso, criando um mercado viciado, criando um mercado que, se depois você quer vir fazer o correto, não vai ser valorizado. E aí, quem é que perde? As pessoas não param para pensar nisso. Quem perde? Os pacientes, porque eles não vão ter a terapia correta, né? Eles não param para pensar nisso. E realmente não é fácil. Você tem que ir, ó, trabalho de formiguinha aí tentando, aborde essa pessoa que seria mais, que já está há mais tempo no mercado, vá aos pouquinhos, tenha cuidado com o backfire effect, né? Que é o tiro sair pela culatra. Se você for agressivo demais, se você já chegar com as duas pernas numa voadora na pessoa, ela vai revidar, não vai estar do teu lado, e aí, se você for aos pouquinhos, até melhora. Mas nesse exercício diário, Fernando, enquanto você falava, eu me lembrei que eu podia fazer isso desde o começo, se eu tivesse sido esse colega e recebesse essa informação sua, de que você me passou agora, de que essa terapia ou essa intervenção, estratégia, veio de uma mensagem alienígena, né? Vamos aplicar o método Bayesiano nisso? Qual é a plausibilidade de um método indicado por alienígenas através do espírito de uma pessoa que já morreu ser algo plausível, né? Ser algo que vai funcionar numa pessoa. De onde nasceu essa ideia? Nasceu do nada, nasceu de uma fraude, muito provavelmente. Se ela nasceu de uma fraude, probabilidade pré-teste está assim, no mínimo, está 0,00001%. Não é zero exato, porque em ciência não existe nem zero nem 100, né? A ciência não está aí para provar a ausência de nada, né? Leia-se a teoria do cisne negro e nem está aí para comprovar 100% alguma coisa. Ela está ali para mexer com os tons de cinza. Mas seria 0,00001. E aí, Fernando, olha, com uma plausibilidade como essa, se vier um monte de ensaio clínico randomizado falando a favor dessa terapia, eu não vou acreditar em nenhum, porque eu sou cético e eu aplico o raciocínio bayesiano, né? Quanto é que é 99 multiplicado por 0,000, falei 4 zeros já, 501. Quanto é que é isso multiplicado por 99? Você tira um zero e fica 99. Ainda vai ser 0,0009. Qual é a importância disso? Nenhuma, nada, é totalmente irrelevante, entendeu? Junte mais um, você tira mais um zero, e assim vai, assim. Ah, mas são ensaios clínicos randomizados.
Então, sei lá, estão na New England, que é a revista mais importante da medicina, por exemplo. New England. Não interessa, nasceu de uma fraude. Eu sou cético, eu sou bayesiano, isso não vai me levar a lugar nenhum. Se eu faço esse exercício o tempo todo, eu acho que a gente estaria em melhores lençóis. Por isso que eu sou tão a favor, e eu falo o tempo todo no livro, né? Ele vai do começo ao fim sendo bayesiano. Tem 2 capítulos só para isso, né? Para falar assim, método bayesiano, entender matematicamente, aplicar. Então, eu sou muito nessa linha de raciocínio. Uhum. Então, basicamente, o que você está dizendo para a gente, Alencar, é assim, é que não basta ser um ensaio clínico randomizado, né? Não é porque a minha abordagem derivada dos alienígenas tem um ensaio clínico randomizado que automaticamente ela é boa e que todo mundo deve passar a aplicar, né? Muita gente pensa isso, né? Muita gente fala assim, tá no topo da pirâmide, então isso é o necessário. Bom, primeiro que já vem desse conceito da fluidez que eu apresentei hoje, né? Ela não necessariamente é o topo da pirâmide. E mesmo que ela seja, Fernando, olha, mesmo que seja um ensaio clínico randomizado, bem feito, bem conduzido, sem vieses, tá? Mas que numa ideia como essa, de alienígena, Rasputin, venha positivo, isso não vai cravar essa hipótese matematicamente, né? Que eu não quero entrar, até porque não é nem a melhor plataforma de fazer isso, ficar falando de fórmulas, mas é um teorema, chama-se teorema de Bayes, é matemático isso, você multiplica a probabilidade pré-teste, na verdade a chance pré-teste, pela razão de verossimilhança do estudo que você acabou de fazer, você chega no pós-teste e literalmente é isso que eu estou falando, vai chegar no 0,00009 ainda. Isso que eu estou falando é a probabilidade de ser verdadeiro. Né? Então, não é só analisar, não é só valor de P, né? Que tem muita gente também que faz isso. Vou ler o abstract, né? Vai para o valor de P. P é significativo, então pronto. Só quer dizer que tem Tá 5% de resolvido. probabilidade de ser falso. De jeito nenhum. A probabilidade de ser falso, no exemplo como eu estou falando, é 99,99999%. Uhum. Então, o jeito da gente resolver isso é qual, assim? Como é que a gente resolve essa questão de eu tenho um artigo aqui e eu preciso saber se isso é bom ou se isso é ruim para aplicar no meu paciente? Qual que é o jeito da gente resolver tudo isso? Primeiro, você tem que ler e saber em qual lugar está na pirâmide. E aí você, baseado nesse local da pirâmide, você vai aumentar mais ou menos a força da tua hipótese. Então, faz de conta que você tem uma hipótese boa, plausível, coerente, você leu sobre ela, né? Não tem negócio de alienígena, nada disso. É uma boa ideia, né? E aí você aplicou nela uma série de casos. Bom, aumentou um pouquinho, porque é uma série de casos, está lá na base da pirâmide. Ou com aquela boa ideia que você leu, agora já tem um ensaio randomizado bem feito e bem publicado. Então Uhum. aumentou bastante a tua probabilidade pós-teste agora. Mas Sim. tua ideia é ruim, tem alienígena no meio. Então, você multiplica essa ideia ruim por um ensaio clínico randomizado, ainda você terá números ruins, entendeu? Eu costumo dizer, Fernanda, para ser bem didático mesmo, que todo mundo é bayesiano, e a gente só esqueceu de ser na Uhum. coisa mais importante da nossa vida adulta, que é na nossa vida profissional, né? Aplicar isso para o benefício das pessoas que a gente quer beneficiar. Uhum. Como é que todo mundo é bayesiano? Todo mundo, Fernanda, que ouve uma fofoca, um fuxico, essa pessoa é bayesiana na hora. Eu tenho certeza que todo mundo é. Sim. Por exemplo, você está aqui trabalhando, e aí você escuta uma pessoa falando que fulano saiu com cicrana. Aí você, Fake mas news das eleições, né? Tá bem na moda. também, Foi golpe, pronto, teve isso, teve aquilo, é fraude, é não sei o quê, vai exato. acabar as eleições, vai ter que refazer as eleições e tal. Você ouve isso. Exato. Mas... Você ouve isso, ó, cicrana é casada. Além de casada, cicrana não é dessas. Então você conhece cicrana, entendeu? Claro, ela pode te surpreender, lógico que pode, mas não é o do feitio dela. Ou saiu eu vi no Zap uma notícia, como você está falando, uma fake news eleitoral. Aí eu vou no Google, escrevo, não sai nada. Ou quando sai em jornais assim, cadê? Cadê jornal grande falando a mesma coisa, entendeu? Então, é isso, é ser cético, é ser bayesiano, né? E a gente tem que aplicar isso a cada momento. Então, pessoal, alienígena, fala sério, né? Fala sério, seja cético com relação a isso, aplique o método. E aí você vai ver, muito provavelmente, Fernanda, não há ensaio clínico randomizado sobre essa ideia. Estou falando sem saber, estou sabendo sobre ela Ah, agora. não tem, não. Porque é muito difícil dar positivo mesmo. A ideia é ruim, entendeu? Mas Claro. mesmo que dê, não é implicância. As pessoas têm que entender que isso não é implicância. Uhum. Mesmo que dê, é matemático. Não vai ser benéfico no final das contas, entendeu? Exatamente, exatamente. Tem uma outra teoria também na psicologia que é mexer os olhos, né?
se eu colocar aqui um pêndulo, ou se eu fizer assim com o meu dedo e o paciente mexer os olhos, ele vai reprocessar o trauma, ou seja, ele sofreu um trauma lá e ele vai mexer os olhos e esse trauma vai ser reprocessado dentro do cérebro dele, né? Isso também não tem plausibilidade, né? Ou seja, como que eu mexendo meus olhos aqui para um lado e para o outro, alguma coisa vai se alterar no meu cérebro? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Isso chama EMDR, né? Que é uma sigla em inglês para movimento rápido dos olhos. E aí, ao mesmo tempo em que eles fazem isso, né, de mexer os olhos, eles também pedem para o paciente falar sobre o trauma, que é o que a gente chama de exposição. E aí tem um efeito um pouco melhor, né? Porque a exposição é um processo que se faz na psicologia comportamental, por exemplo, que é de você falar sobre aquele evento traumático que lhe aconteceu para que você possa, de alguma maneira, reestruturar isso, né? E se expondo aquilo para que aquilo vá ganhando menos importância na sua vida, né? A pessoa ela não quer falar sobre um assalto, sobre um sequestro, porque ela acha que se ela falar, é como se aquilo fosse acontecer de novo na vida dela, né? E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Aí, ao mesmo tempo que mexe o olho, fala. Aí tem uma melhora, mas na verdade o que melhora não é mexer o olho. O que melhora é falar sobre, né? Então, o mexer o olho é uma coisa dispensável ali naquele contexto. Bastava só falar. Aí não precisa ser MDR, aí pode ser a terapia comportamental, que já é o padrão ouro para isso, entende? Então, são muitos meandros, né, Alencar, assim, que a gente precisa entender para compreender tudo isso. Isso chama-se viés de co-intervenção. É nada menos que um cavalo de Troia. Né? Uhum. Você está ofertando uma terapia benéfica ao mesmo tempo de uma que não tem benefício. O paciente vai melhorar pela benéfica, provavelmente, com mais peso da benéfica, né? Uhum. Só que, como a intervenção foi feita ao mesmo tempo, você pode vender essa outra intervenção, entendeu? Então, o preço da consulta, em vez de ser X, é X mais Y, X mais R$ 500. Por quê? Porque eu Uhum. sou um profissional que também trabalho Bem, com trabalho esta com essa outra outra coisa. intervenção. Uhum. Sabe onde que está muito frequente, mas muito Ah, frequente? Em clínicas de emagrecimento, em clínicas de estética, mas muito frequente, né? A uhum. clínica de emagrecimento, ela trabalha muito o mindset de emagrecimento, que funciona, é óbvio. Se você Sim. está motivado, é óbvio que você vai ter um resultado muito melhor, porque Para isso aderir parte melhor à muito do dieta, nosso atividade física. comportamento, né? Exato. Depende muito. Então, você está motivado, é muito plausível que vai melhorar. Mas junto, toma aqui um sorinho aqui de R$ 500, entendeu? De R$ 1.000, Uhum. né? Sorinho da Soroterapia. beleza, que sei lá. E aí vai. E aí a co-intervenção tá aí. É aí que tá o golpe, entendeu? Ele É, vende a consulta dele muito mais caro e vai você falar mal do soro. Porque os próprios pacientes que emagreceram, eles vão falar, não, peraí, ei, eu emagreci. Eu sou um apaixonado pelo relato soro. vivo. Isso, eu emagreci 20 quilos. Sou um relato vivo que esse soro funciona. Vai explicar para ele que não é o soro, que foi a Uhum. outra co-intervenção que aconteceu, né? Então, isso está Exatamente. muito frequente, é outro caminho para falcatrua, para fraude, ou quando não é fraude. Você falou muito bem, e eu concordo. Quando não é fraude, é ilusão. O próprio profissional, coitado, que está vendendo isso, ele Exato. acredita nisso também, porque ele não tem a capacidade de entender o que está acontecendo, né? Não tem. Eu até acho que o cara que criou lá atrás, sabe? O cara que disse que recebeu a mensagem do alienígena pelo Rasputin, ele sim era um charlatão, né? Tem outra palavra. Ele queria enganar as pessoas. Só que aí ele de fato conseguiu enganar uma série de pessoas que passaram a acreditar nele, na teoria dele, né? Então eu acho que o cara que criou o soro, a soroterapia, né, um dia lá atrás, ele realmente disse assim, de que jeito eu posso ganhar dinheiro aqui e aumentar o valor da minha consulta em R$ 500? Ah, já sei, botar um sorinho placebo aqui né, nos pacientes, não faz bem nem faz mal, fica lá, se sente melhor e tal, né? E aí, beleza, eu consigo ganhar mais dinheiro. E aí ele se revestiu de um discurso científico para falar sobre isso, né? E ele conseguiu enganar uma série de médicos. E essa série de médicos que ele enganou, eles foram multiplicadores disso, né? Então, eu prefiro, né, pelo menos, acreditar nisso, porque eu acho que é melhor, né? É melhor a gente acreditar que os colegas e os profissionais da saúde não estão fazendo isso deliberadamente para, né, para prejudicar ou para ganhar dinheiro em cima das pessoas, mas sim porque eles também foram enganados em algum momento lá atrás, né? Tem o charlatão e o leigo, né? E eu criei não sei se fui eu que criei, mas eu popularizei um termo na pandemia, né? Que foi o médico leigo, né? E pode se estender para qualquer profissional de saúde leigo. Quem é este leigo aí? É quem entrou e saiu do seu curso de graduação, né? Portanto, de ensino avançado, e após sair desse ensino de graduação, seja qual for a área,
ele não é capaz de entender uma evidência científica sobre a sua própria área. Isso é leigo, ele é tão dependente dos outros como era no começo. Então, ele não conseguiu criar sua independência durante 4, 5, 6 anos de graduação. Nós não podemos ser esse tipo de Isso é profissional, porque a grave, gente, né? Isso é grave. a gente vai sair e a gente vai começar a atuar. E, de novo, pessoal, assim, não, eu tenho certeza que para ninguém, mas isso eu digo assim com tranquilidade, para ninguém a gente quer prejudicar o outro de propósito. Até porque, Fernanda, mesmo que a gente seja mesmo que eu estou falando aqui de uma pessoa má caráter, que tem um caráter ruim mesmo, Sim. no mínimo essa pessoa quer que o paciente volte. Sim. E no mínimo isso, no mínimo essa é a motivação. E todo mundo quer alguma coisa boa para o seu paciente, Uhum, entendeu? uhum. Então, é daí que eu Nem que também seja para concordo ele com você. voltar para pagar mais, né? Isso. Para dar mais dinheiro, né? Uhum. E daí é que eu concordo com você. Eu acho que tem muito mais leigo nessa história do que o charlatão. O charlatão ele só tem que ter a inteligência lá no começo de saber criar alguma coisa que realmente vai iludir o médico, o profissional de saúde e o leigo, iludir mesmo, né? E Sim. que isso gere e agregue valor, né? Que agregar valor ilusoriamente não é agregar valor no final das contas, né? Você está só iludindo e, mais uma vez, outra consequência não intencional que é péssima. Você vicia o mercado, né? Tenta ser, eu vou me lembrar de novo do exemplo do emagrecimento. Tenta você ser, hoje em dia, um profissional de emagrecimento. Não é meu caso, não. Sei que não Sim, é o seu também. sim. Mas estou aqui pensando na dor deles. Ser um profissional de emagrecimento que abre a clínica e diz assim, não vou vender soro, porque isso não funciona. Veja se você vai fazer sucesso. Veja se o paciente vai chegar lá na clínica, né? Porque o mercado está viciado por uma ilusão, né? Olha que Exatamente. coisa triste, né? Quem que se maleficia? Todo Todo mundo. mundo se E aí maleficia. o paciente chega lá na sua clínica e pergunta: Ah, mas o doutor Alencar e tal, ele aplica soro? Aí a recepcionista vai dizer: Não, não, aqui. Ah, então tá bom, então obrigada. E vai sair, né? Exatamente, Uhum, uhum. exatamente. Porque Mercado colocaram na viciado. cabeça dele que isso é o melhor. Agora, Uhum. sabe que isso que você falou, né, do profissional leigo, isso é genial, porque assim, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Vocês não podem ficar dependentes de mim, né? Vocês não podem ficar me mandando pergunta todo dia no Instagram, perguntando: tal terapia é boa para isso? Tal terapia é padrão ouro para aquilo, né? O meu objetivo é ensinar vocês, porque pode ser que um dia eu erre, pode ser que um dia eu não esteja mais aqui, né? Pode ser que um dia você não consiga contato comigo, sei lá, pode ser mil coisas. Então, a partir do momento em que a gente tem uma pessoa ou algumas pessoas que dão essas respostas para a gente e não fazem a gente pensar, isso é perigosíssimo, né? Porque a gente deixa esses alunos dependentes da gente, sem esse pensamento crítico, sem conseguir ser bayesiano, né? Como você falou, conseguir ter esse raciocínio, não, peraí, deixa eu pensar, isso aqui é assim, isso aqui, então não pode ser, né? Então, quando a gente não faz isso, a gente cria uma dependência, mas a gente cria um grande problema, porque o aluno ele passa a acreditar naquilo que o professor diz. E pode ser que seja um bom professor, né? Mas também pode ser que seja uma pessoa que foi enganada lá atrás e que segue reproduzindo, né? Esse discurso de que a terapia dos alienígenas é muito boa. Olha, o viés de autoridade, quanto que existiu na pandemia, né? O Oh, demais. quanto que existiu. Teve gente boa assim, no sentido de currículo bom, né? Hein? Que por um conflito de interesses, provavelmente político, começou a defender coisas indefensáveis, né? Como medicamentos são ineficazes, como um movimento anti-vacina, indefensável, com evidências, Fernanda, fraquíssimas, evidências que eu tenho certeza que por ocupar a posição que essa pessoa ocupa, olhando para o passado dela, o quanto que ela já fez pela ciência. Ela Sim, sabe que ela tá mentindo, que ela tá enganando, que ela tá ludibriando os outros, que ela tem potencial para perceber isso. Agora os outros estão lá, né? Como eles não criaram a independência, caíram nessa e foram e vão. E isso criou uma horda de gente, né, que interpretou muito errado a evidência científica durante a pandemia. E cria diariamente, porque a autoridade está aí o tempo todo, né? Assim, cursos e mais cursos sendo vendidos, com um determinado objetivo, com um determinado desfecho para a pessoa. Você sim, entra num desses porque você quer melhorar o teu consultório, você quer ter uma habilidade a mais para vender. Ótimo, maravilhoso, é assim que a gente cresce profissionalmente mesmo, né? A gente se habilita de uma coisa que é boa, a gente passa a oferecer para o nosso paciente. Isso cresce, o paciente gosta. É assim. Mas para fazer esse curso, de onde vem esse profissional? O que esse profissional sabe para estar te explicando? E mais do que isso, ele tem conflito de interesse sobre o que ele está falando, entendeu? Qual é? Ele tem, não. Eu vou além. Qual é o conflito de interesse que ele tem para estar falando isso, né? Porque ele tem no mínimo um, ele está ganhando um dinheiro teu. No mínimo esse, entendeu? Tem mais coisa. Então, interprete você mesmo, né? E use pessoas que estão tentando te
ensinar a interpretar como um ponto de partida para qualquer outra coisa, né? Por Uhum. isso que eu acho que isso é uma das disciplinas, se não for a mais importante de qualquer curso de graduação em geral, não é só nem da área da saúde, não. Ela, se não é uma das mais, ela é a mais importante, né? Eu acho que a gente tem que ser independente para interpretar nós mesmos o que nós estamos lendo, porque tem evidência boa e ruim, não é só na medicina nem na psicologia, vai ter na engenharia, na agronomia, na administração. Então, todo mundo tem que estar mais bem preparado do que está, né? Uhum. E defendendo isso, eu acho que o Manual de Medicina Baseada em Evidências, falando dele aqui, porque eu acho que ele é um livro que abraça muita gente, né? Sem Eu tive dúvidas. muito psicólogo por você, né? Por conta da tua divulgação. Lê o livro e depois vai me dar o feedback. Eu adoro receber feedbacks Uhum. assim. Mas Uhum. olha, Fernanda, é engenheiro, advogado, né? Porque não é sobre números. Eu acho que quem lê o livro entende isso. Não é algo chato, não é que você vai começar a ficar fazendo conta agora. Uhum. Não é isso. É o raciocínio, é a lógica por trás. A matemática te ajuda a entender a lógica. Você entendeu a lógica, vai ser matemática a partir daí, né? Então, qualquer um pode fazer isso, né? Exatamente. Agora, para a gente finalizar assim, eu acredito muito, Alencar, que se a gente tivesse uma mudança na base disso, né, ou seja, nos cursos de graduação, talvez a gente pudesse, né, ver isso reverberando mais para frente. O que você acha que precisaria mudar nos cursos na área da saúde, né? Qual seria a sua sugestão, assim, se você fosse consultor técnico do MEC no novo governo? Qual seria, o que você implementaria de mudança, né, nos cursos de medicina, enfim, da área da saúde em geral? Eu já fui interpelado sobre isso, perguntando se valia a pena criar disciplinas de práticas baseadas em evidência, né? Psicologia, odonto, enfim, naquela graduação, essa disciplina. Disciplina não funciona, porque primeiro vai ser um professor durante um período numa disciplina que pode ou não funcionar. Você sabe o que eu estou falando, né? Pode ser aquela disciplina que o pessoal vai e a prova é fácil. Então, o pessoal já vai só para marcar presença, né? Ou se é difícil demais, também acaba, né, não funcionando. Então, pode funcionar ou não. Não é uma disciplina. É para ser capilar, é para organizar todo o curso. Então, eu acho que inicialmente nós temos que ter coordenadores de curso que tivessem uma formação em prática baseada em evidências, né? Uhum. Não é epidemiologia, não é estatística, é prática baseada em evidências, é a lógica por trás disso. Quando Sim. o coordenador do curso é assim, ele também tinha que ser obrigado, a partir daí, a ter algum feedback ou ter algum relatório, né, que me dissesse que todas as disciplinas do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, sexto ano estão atuando de acordo com diretrizes e baseadas em evidência. E estimulando também o debate, porque a prática baseada em evidências não é nada sem o debate. Porque evidência científica, como eu já falei, não é zero nem 100, é um tom de cinzas. E às vezes o tom de cinzas está entre 60 e 80. E entre os 60 e 80, 80 indicaria intervenção. 60 já é bom, mas ainda não. Então, será que não vale a pena aqui uma discussão? Será que isso não é uma situação de urgência? Será que essa não é uma patologia grave que com 60 eu já quero? Então, tem tanto debate bom para fazer, bacana, exatamente para um período que é esse, é o da graduação, né? Pelo menos, me sentiria muito motivado aí para uma aula em que uma lógica como essa fosse lançada e que no final um debate como esse fosse lançado também, para eu participar também, para eu começar a criar meu próprio raciocínio crítico. Eu acredito que capilarizando isso durante todos os anos, a prática baseada em evidência sendo o fundamento de cada disciplina, O nós balizador, nos, né? nós nos formaríamos melhores profissionais, seja qual for nossa área. Uhum, exatamente. Ensinando os alunos a pensarem de maneira crítica, né? Em cima daquilo que eles estão vendo, que eles estão estudando. Quem sabe, né, Alencar, a gente consegue isso, sei lá, daqui a uns anos. Eu queria ser otimista, mas eu acho que nos próximos 10 anos, pelo menos, eu não acredito, pelo menos na psicologia, eu não acredito ver essa mudança, né? Mas a gente faz a nossa parte aqui, né? Quem sabe? Eu já dei algumas aulas inaugurais em faculdades do ano passado para esse ano, que eu adorei fazer, porque a audiência é muito boa, é uma turma jovem, nós que adoram, que né, tá tendo uma aula ali sobre uma prática melhor do que a que se faz atualmente. Eles olham para os mais velhos que eles já conheciam e se veem ali numa situação de melhorar ainda mais a prática deles. Mas melhor que isso, que já é muito bom, né? Que eu estou falando com uma audiência tão jovem. Eu estou falando também, às vezes, com o diretor da faculdade, com o reitor, com o diretor do curso. E eu percebo muito, Fernanda, que quando termina a palestra, eles também estão motivados, estão entusiasmados. Vocês vai para frente, é difícil fazer, né? Uma mudança de currículo, É. mudança de mentalidade nos professores. Mas é Mas eu você percebo que mesmo, eu, né?
é uma sementinha, plantei, exatamente. Eu acho que cada um vai fazendo seu papel, né? A gente tem ganhado cada vez mais espaço, a gente tem falado cada vez mais, as pessoas querem ouvir o que a gente quer falar, e é difícil, é nadar contra a corrente, né, Fernanda? É muito mais fácil nadar com a corrente, muito mais fácil vender o soro da imunidade ou da beleza, é muito mais fácil. Difícil é nadar contra a corrente, mas vamos aos pouquinhos, né? Que aí eu acho que um dia a gente chega lá. Com certeza. Alencar, fala um pouquinho para o pessoal do seu livro, onde é que eles podem te encontrar, se eles quiserem conversar com você, quais são suas redes sociais aí, onde é que eles te encontram. Massa, Fernanda. Minhas redes sociais são Instagram e Twitter. E é o mesmo @. José N, N é de Nunes, Alencar. Tudo junto, José N Alencar. Então, eu lá falo muito sobre medicina baseada em evidências, práticas baseadas, raciocínio lógico, vieses cognitivos, que eu acho que tem tudo a ver com a psicologia, né? Eu falo sobre a racionalidade por trás de um diagnóstico, por exemplo, o paciente chegou com tal queixa, o médico deu tal diagnóstico, o paciente recebeu um determinado tratamento. Onde é que está o erro aqui dessa história? O paciente saiu bem, está vivo. Onde é que está o erro, ainda assim? Então, eu brinco muito com relação a isso, eu acho que tem tudo a ver com um raciocínio mais lógico com as coisas. E o Manual de Medicina Baseada em Evidências foi uma felicidade muito grande eu escrever esse livro, porque ele, apesar de estar no título Medicina Baseada em Evidências, ele tem, como eu já falei, tem vendido para profissionais de diversas áreas, até às vezes fora da área da saúde. Às vezes, Fernanda, leigos mesmo, gente que não é nada da área da saúde, está lendo e depois me dá o feedback, olha, entendi o que está escrito. Mesmo na hora que você usa uns exemplos mais médicos, você explica bem o que você está exemplificando. Tipo como eu fiz com a aspirina agora, né? Eu falei, ó, aspirina, que é um remédio para infarto, que as pessoas dão quando alguém está infartando. Então, todo exemplo que eu dou, eu pensei no leigo que estivesse lendo também. Não é um livro direcionado para médico, para psicólogo, para profissional de saúde em geral. Qualquer um pode ler. E ele traz, no final, uma mensagem muito boa de uma independência, de interpretar uma evidência científica, Fernanda, uma evidência, não precisa ser científica, pode ser uma matéria de jornal, para você ler, ser bayesiano e aplicar. Então, no link da minha bio, você vai encontrar um link para o Manual de Medicina Baseada em Evidências e os conteúdos lá que eu publico também. Na minha bio tem um Linktree. Então, se você entrar lá, clica lá e, vai ter link para a Amazon, você pode procurar no Google. Eu até recomendo isso, né? Sempre. Eu sou bem pão duro, viu, Fernanda? Então, eu boto no Google a coisa que eu quero comprar. Aí o Google vai me dizer onde é que está mais barato. Então, sempre faça isso também. Queria te dizer, inclusive, que eu sorteei, né, para os meus alunos agora esse mês Legal. o seu livro, porque, assim, de fato, eu fui professora de metodologia científica em universidade, né, para o curso de psicologia, e naquela época não existia esse livro, então, assim, eu estava sempre buscando livros, né, que ensinassem isso de uma maneira didática para eu recomendar para os meus alunos, e te confesso que até hoje o seu livro foi o livro mais didático, assim, disparado que eu já encontrei para explicar esses conceitos. Então, para mim é uma grande, grande honra você ter aceitado esse convite, né? Eu, de fato, assim, vou fazer aqui o meu momento fã, né? Eu sou sua fã, né? Pela Igualmente, Fernanda, forma obrigado. como você escreveu, né? Pela forma como você simplificou os conceitos. Então, assim, de fato, eu admiro muito, muito mesmo o seu trabalho. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigado, Fernanda. E eu queria só lembrar a todo mundo que as inscrições para a Semana da Psicologia Baseada em Evidências estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Que vai ser o meu maior e único evento de psicologia baseada em evidências. Então, isso aqui que a gente conversou um pouco com o Alencar, a gente vai continuar discutindo no contexto da psicologia, tá? A partir da próxima segunda-feira. Alencar, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, por esclarecer para o pessoal que está aqui no meu canal sobre esse assunto tão importante, tá? Obrigada mesmo. Obrigado, Fernanda. Me chama mais vezes. Chamo sim, sempre. Beijo enorme.